Olá a todos! Olá. Os rios sempre foram barreiras naturais que os seres humanos tiveram que transpor. E como é que transpunham? De canoa, de barco, a nado, mas isso era cansativo. Eu prefiro ir de ponte. Pois é, até que tiveram que inventar as pontes. E as pontes foram obras de engenharia desde há milénios que foram evoluindo e há verdadeiras obras de arte. Então os rios e os riachos passam-se de canoa, de barco. Eu prefiro passar a pontapé, não há dúvidas. E tu? Eu não, eu prefiro passar a ponte de carro. Gostos. Então hoje vamos falar de pontes. As maiores pontes do mundo. Então vamos dar início e falar não só das pontes maiores do mundo, mas também daquelas que são mais famosas. A ponte de Harbour Bridge, que corta a Baía de Sydney, na Austrália, foi inaugurada em março de 1932 e é a mais larga do mundo, com 49 metros. A ponte liga o centro financeiro de Sydney com a costa norte, residencial e comercial. Tem 8 pistas para veículos motorizados, 2 pistas para comboios e uma para bicicletas e uma para pedestres. Como atração turística é recomendado fazer o percurso a pé pelo Arco Superior. Este percurso leva em torno de 3 horas e meia, mais ou menos. Foi concluída em 1932 e demorou cerca de 8 anos a ser construída. De acordo com os registros do Guinness Book, é a ponte mais larga e também a ponte em arco de aço mais elevada do mundo. É também a ponte em formato de arco mais longa do mundo. A ponte Qingdao Huaihai, na China, é a maior ponte do mundo sobre a água, com 42,5 km de extensão. Localizada na cidade de Qingdao, na província de Shandong, na República Popular da China, foi construída em apenas 4 anos, tendo a sua construção sido iniciada em 2007 e a inauguração ocorrido em 30 de junho de 2011. A ponte é suportada por mais de 5.000 pilares, com 35 metros de largura e tem 6 pistas. A ponte tem 42.500 metros de extensão, superando a antiga recordista, a ponte do lago Pontchartrain, nos Estados Unidos, em aproximadamente 4 km. Trabalharam na sua construção pelo menos 10.000 pessoas, foram usados 450.000 toneladas de aço e 2,3 milhões de metros cúbicos de cimento. A ponte foi inaugurada no mesmo tempo que o túnel King Wang. Ambos fazem parte do projeto de conexão Jiaozhou-Bai. E vamos falar agora da ponte mais alta do mundo. Com uma altura de 472 metros acima das águas do rio Duxi, a ponte Sidue, na China, tornou-se a ponte mais alta do mundo. Foi inaugurada no dia 15 de novembro de 2009 e está localizada na montanhosa província de Hubei, a cerca de 80 km ao sul da região da Usina. A ponte Pensil-Sidue é apenas uma das várias estruturas surpreendentes nos 483 km da ligação da estrada West Hurong, que agora liga Xangai, na costa do Pacífico, com as cidades de Chongqing e Chengdu, no oeste da China. Um dos aspectos incomuns na sua construção foi a maneira que usaram para esticar os cabos para o outro lado do desfiladeiro. Devido à localização remota e o terreno montanhoso, seria inviável o transporte por helicóptero. Em vez disso, os chineses usaram experiência em fogos de artifício. Primeiro, levantaram grandes torres em cada lado do vale para fixar a ponte e depois amarraram cabos de 975 metros em foguetes que foram disparados para o outro lado do vale. Foram gastos cerca de 100 milhões de dólares para a sua construção.
A famosa ponte Kintai-kyo fica em Iwakuni, no Japão. A história da ponte Kintai-kyo é bastante curiosa. Foi totalmente construída em madeira e sem a utilização de um único prego. É formada por 5 arcos, sustentada por pilares de pedra maciça. Foi construída em 1673, mas destruída em 1950 por um forte tufão que atingiu a cidade. Graças aos moradores locais, foi reconstruída em 1953. Recentemente, passou por reformas que custaram mais de 2 bilhões de ienes. Mas nem sempre as pontes são obras do ser humano e grandiosas obras de milhares de quilómetros de extensão e de largura. Há aquelas pontes que são obras da natureza, obras do espontâneo. Feitas pela erosão, mas também não é para, muitas vezes não é para atravessar rios, nem são feitas através de rios, são feitas pela erosão. Olha, como por exemplo esta aqui, no Sim, Utah. muito bonito. E agora por trás de nós vão passar várias pontes e arcos feitos pela natureza, pela erosão, que são imagens muito bonitas, muito bem conseguidas pela natureza, parabéns à natureza, e que não teve que estudar engenharia para fazer estas coisas. Dificilmente são visitáveis, normalmente estão em locais e em pontos de muito difícil acesso e que não é qualquer pessoa que pode chegar lá, no entanto, alguém mais aventureiro poderá tentar, eu não. Todas estas pontes tiveram um princípio, e o princípio das pontes foi pontes como esta aqui, que são pontes muito periclitantes, muito instáveis. Gostei, periclitantes. Muito instáveis, porque o objetivo era atravessarem os rios de um lado ao outro, sem terem que utilizar canoas ou barcos por causa da corrente, às vezes era difícil, mas tornava-se um pouco difícil às vezes atravessar com essas pontes. Por vezes são pontes que são feitas na altura, quando há países em que têm grandes monções, chamam-se monções, quando há grandes chuvadas, o que acontece é que na altura de seca, em que há menos água, então os rios correm, ou não correm mesmo, ou correm muito, muito baixos, o que eles fazem normalmente é, durante esse período, fazer a ponte, ou seja, transportar as cordas de um lado para o outro, e na altura depois em que há as monções, em que os rios correm com muita força e que são inatravessáveis por essas pessoas, eles na altura em que de facto chega a altura das chuvas e dos rios correrem com muita força, eles podem atravessá-los então, porque já tiveram um trabalho anterior de fazer essas mesmas pontes. Ao falar em pontes, vem-nos sempre, a mim pelo menos, vem-me sempre à mente Veneza, porque Veneza é a terra das pontes. É a terra das pontes, sendo uma das mais famosas, é a ponte do Rialto. Da ponte do Rialto, que é uma grande ponte que atravessa o Gran Canal, e que tem uma forma típica e característica. Toda a gente conhece a ponte do Rialto só pela sua forma. Deve ser uma das mais famosas do mundo. E mais fotografadas também. Em Veneza também temos uma ponte famosa, que é a Ponte dos Suspiros. A Ponte dos Suspiros. A Ponte dos Suspiros, que fica escondida, é muito conhecida, muito fotografada também, mas fica um pouco escondida e tem uma história que é interessante. Chama-se Ponte dos Suspiros porque os condenados à prisão tinham que atravessar para ir para a prisão, ou seja, era uma ponte que atravessavam, que era a última vez que iriam ver a luz do sol, e então por isso se chamava a Ponte dos Suspiros, porque eles suspiravam porque seria a última vez que iriam ver a luz do sol. Voltando à Ponte do Rialto, porque ainda não terminámos. A Ponte do Rialto é de facto uma das mais bonitas do mundo, quanto a mim.
É uma ponte que atravessa o Grande Canal, conforme já foi dito, e tem uma série de vendedores e de lojas por cima da ponte, o que torna uma das pontes mais turísticas do mundo. Atravessar aquela ponte, depende da hora do dia, por vezes torna-se complicado, devido à quantidade de vendedores e de pessoas que atravessam aquela ponte, que, pelo menos em Veneza, será uma das zonas com mais movimento e uma das pontes mais concorridas, entre aspas, do mundo. A Ponte Vecchio, Ponte Velha, é uma ponte em arco medieval sobre o rio Arno, em Florença, na Itália. Famosa por ter uma quantidade de lojas, principalmente orives e joalharias, ao longo de todo o tabuleiro. Acredita-se que tenha sido construída ainda na Roma Antiga e era feita originalmente de madeira. Foi destruída pelas cheias de 1333 e reconstruída em 1345, com um projeto da autoria de Taddeo Gaddi. Consiste em 3 arcos, o maior deles com 30 metros de diâmetro. Desde sempre, alberga lojas e mercadoras que mostravam as mercadorias sobre bancas, sempre com a autorização do Bargello, a autoridade municipal de então. Diz-se que a palavra bancarrota teve aí origem. Quando um mercador não conseguia pagar as dívidas, a mesa, banco, era quebrado, roto, pelos soldados. Essa prática era chamada banco roto. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ponte não foi danificada pelos alemães. Acredita-se que tenha sido uma ordem direta de Hitler. Tal como na Pont des Arts, em Paris, a Ponte Vecchia também começou a ser o palco de uma tradição de amantes de pôr os cadeados na ponte, para reforçar o amor. O resultado foi que começou a haver muitos cadeados, muito peso sobre a ponte, e a ponte é muito antiga, não aguenta tanto peso. Por isso, o município estipulou uma lei. Quem for apanhado em flagrante a colocar um cadeado na ponte, paga 50 euros de multa. E não poderemos falar de pontes sem falarmos da nossa ponte sobre o Tejo, a Ponte Salazar, ou, atualmente, a Ponte 25 de Abril, conforme é o nome dela neste momento. A primeira ideia sobre a construção de uma ponte que ligasse a cidade de Lisboa à Almada, situada na margem esquerda do Tejo, remonta ao ano de 1876. Naquela altura, o engenheiro Miguel Paes sugeriu que a sua construção fosse feita entre Lisboa e o Montijo. Depois de uma série de propostas terem sido efetuadas para uma construção de uma ponte entre Lisboa e a margem sul, nenhuma delas foi aceita e todas elas foram preteridas em favor das obras da Ponte Marechal Carmona em Vila Franca, aberta em 1951. Apenas no ano de 1953 é que o governo português criou uma comissão com o objetivo de estudar e apresentar soluções sobre a questão do tráfego ferroviário e rodoviário entre Lisboa e a margem sul do Tejo. Finalmente, em 1958, os governantes portugueses decidiram, de facto, oficialmente, a construção de uma ponte entre Lisboa e a margem sul do Tejo. Após a apresentação de 4 propostas, o que aconteceu em 1960, a obra foi adjudicada à empresa norte-americana United States Steel Export Company, que já em 1935 tinha apresentado um projeto para a sua construção. Em 5 de novembro de 62, iniciaram-se os trabalhos de construção. Menos de 4 anos após o início destes, ou seja, passados 45 meses, a ponte sobre o Tejo foi inaugurada. Isto 6 meses antes do prazo previsto. Cerimónia que decorreu no dia 6 de agosto de 1966, do lado de Almada, na presença das mais altas individualidades portuguesas,
entre as quais se destacou o Presidente da República, o Almirante Américo Tomás. A ponte Vasco da Gama é uma ponte sobre o Rio Tejo, na área da Grande Lisboa, ligando Montijo e Alcochete. A ponte Vasco da Gama era a ponte mais longa da Europa até ser destornada pela ponte Öresund, a ponte que liga a Suécia à Dinamarca, que vai de Copenhaga a Malmö. Por isso, neste momento já não é a maior, é a segunda maior da Europa e também é a 10ª mais extensa de todo o mundo, com os seus 17 km de comprimento, dos quais 12 estão sobre as águas do estuário do Tejo. Na sua inauguração, foi servida uma feijoada que teve direito à inscrição no Guinness World Records. O nome da ponte, que comemora os 500 anos da chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498. É uma das mais altas construções de Portugal, com 155 metros de altura. E não poderíamos falar de pontes em Portugal, principalmente da capital, sem falar de pontes da cidade do Porto. Nomeadamente falar da ponte de Dom Luís no Porto. A ponte de Dom Luís é uma ponte em estrutura metálica com 2 tabuleiros, construída entre os anos de 1881 e 1888, ligando as cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, respectivamente, separadas pelo Rio Douro. Esta construção veio substituir a antiga ponte Pêncil, que existia no mesmo local, e foi realizada mediante o projeto do engenheiro belga Théophile Seyring, que já tinha colaborado anteriormente com Gustave Eiffel na construção da Ponte Maria Pia, ferroviária. A ponte foi inaugurada em 1886, tabuleiro superior, e em 1888, tabuleiro inferior, e entrada em total funcionamento. A ponte Aracaju Barra dos Coqueiros tem como nome oficial Ponte Construtor João Alves. Liga a capital Aracaju ao município da Barra dos Coqueiros, atravessando o rio Sergipe. Com a sua construção, o litoral norte do estado, que vai da foz do rio Sergipe até à foz do rio São Francisco, ficou mais acessível ao turismo em Aracaju. Esta seria a segunda maior ponte urbana do país, sendo a maior do Nordeste. A obra empregou quase 1000 operários e é considerada uma das mais bonitas do país. A ponte Rio-Niterói constitui um importante marco de engenharia brasileira. Esta é a maior ponte do hemisfério sul, é uma estrutura de aço com 300 metros de comprimento, suspensa a 60 metros de altura, e é uma das 3 maiores pontes do mundo em volume espacial, em relação a relação entre o comprimento e a largura, e a altura dos pilares e fundações. Quando foi inaugurada, previa-se que a ponte alcançaria um volume de tráfego de cerca de 50.000 veículos por dia, nos 2 sentidos. No entanto, o crescimento da região metropolitana do Rio de Janeiro extrapolou esta previsão. Atualmente, esta ponte recebe mais de 130.000 veículos por dia. A ponte Otávio Frias de Oliveira é uma ponte atirantada, ou seja, suspensa por cabos que ficam ligados a um ou mais mastros, localizada na cidade de São Paulo, e é formada por 2 pistas suspensas em curva independentes de 60 graus, sendo a única ponte atirantada do mundo com 2 pistas em curva conectadas a um mesmo mastro. Foi inaugurada a 10 de maio de 2008, após 3 anos de construção, e hoje é um dos mais famosos cartões postais da cidade. Epá, e pronto, e chega de pontes. Eu acho que já chega. Eu já estou farto de ouvir falar de pontes. A ponte 25 de Abril, ou Salazar, ou como é que ela se chama, a ponte sobre o Tejo. Sobre o Tejo, que para mim sempre foi a ponte Vasco da Gama, a ponte Vecchio, a ponte do Rialto, Rialto, dos as pontes do Suspiros, Japão, a dos Suspiros, é pá, tanta a da ponte. China.
Mais pontos haverão. Pá, aí umas 500 mil. E as pontes Que aéreas? Pá, essas pontes aéreas, isso já é outra história. Um dia podemos falar sobre isso, mas não vai ser hoje, de certeza. No meio de tantas pontes, de certeza que haverão mais 500 milhões de pontos de que falar. Até podemos falar daquelas pequenas pontes. Um dia podemos falar disso, da autoestrada. Não sei se sabem, mas, por exemplo, num trajeto Lisboa-Algarve, por exemplo, se calhar atravessamos mais de 100 pontes e nem damos por isso. Pois é, É um facto. verdade. E podemos falar dessas pontes, também são pontes. Hoje falámos das pontes mais famosas, digamos, do mundo, pelo menos aquelas que nós consideramos. Muitas outras haverão que vocês se lembraram e nós não. Mas já Ou sabem. lembrámos-nos e não houve tempo. Mas se têm pontes que dizem e acham que devem ser mencionadas, Grande ideia. nos comentários, comentem, digam, esta ponte valia a pena ser falada, mostrar imagens desta ponte. Quem sabe, se houver muitas pontes para falar e que vocês... Pode dar um filme. Nós façamos um filme. Da vossa ponte. Exatamente. Aquela que vocês acham que já lá tiveram, que merece ser falada e Exatamente. que está na ignorância. No desconhecimento. Ou isso. Não É. ignorância, sim, desconhecimento, Desconhecimento. claro, mais lógico. Pronto. E Terminamos. Agora é aquela parte da pedinchice. subscrevam o nosso canal, Claro, partilhem este vídeo. obviamente, E claro, like no vídeo. Não se esqueçam. Estamos cá, vocês estão aí. Aquilo que quiserem, peçam-nos. Nós estamos aqui. é só escrever nos comentários. Escrevam nos comentários, comentem, comecem a interagir connosco para que nós saibamos o que é que vocês querem ver. Porque assim nós vamos fazer, com certeza, vídeos muito mais do vosso interesse. Então, posto isto, nós, de facto, gostámos de estar aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado de estar aí. Até à próxima. Até à próxima!